Bem-vindos à segunda aula da jornada do TCC de Arquitetura. E caso você não tenha assistido a primeira aula da jornada, pausa agora e volta para assistir. O segundo aviso é: para comprovar que você está assistindo a jornada, pausa o vídeo agora, faz o stories com a hashtag #ArquiNuvem, posta e depois salva esse stories. Hoje já é para você ter o segundo stories postado, ok? E vamos ao conteúdo da aula de hoje, que é o tema do TCC. Nessa aula eu vou te ajudar a escolher, definir e defender o tema ideal para você. Eu não vou simplesmente chegar aqui e vou falar: os temas ideais são esses. Não. Para cada aluno de arquitetura existe o tema ideal. E como você vai descobrir isso? Assistindo essa aula. A escolha do tema é a primeira dificuldade e a primeira agonia que o estudante de arquitetura passa dentro da saga do TCC. Você já deve ter se deparado com ela, porque desde o primeiro ano a gente já fica ansioso pensando: o meu tema do TCC vai ser X, vai ser Y. Eu não faço ideia de qual vai ser. E aí, durante todos os anos da faculdade, a gente muda muito de ideia, conhece coisas novas e aprende coisas novas. E também os nossos propósitos para depois de formado muda, em alguns casos. E o tema do TCC vai evoluir junto com você conforme a sua evolução. Desde lá do terceiro ou quarto ano já começa a ficar preocupante essa escolha do tema. E aí tem alunos até que já têm o tema definido desde sempre. E aí chega na hora de começar a desenvolver o TCC, percebe que não é o tema ideal e está entrando numa cilada. A escolha do tema envolve muita pressão, insegurança e muitas dúvidas. E eu sei o quanto você deve estar ansioso e preocupado e querendo saber qual é o passo a passo que eu vou te falar aqui. Porque quando a gente sente insegurança, a gente não sai do lugar, ou quando a gente sai, a gente tem medo do que a gente está criando. E aí não dá para prosseguir com um TCC que você não tem certeza absoluta que seja o tema ideal e que você saiba defender. Isso é a primeira armadilha que o estudante de arquitetura pode cair assim que começa o TCC, não ter o tema ideal escolhido. E não só ideal, mas também ter o tema bem definido, para você não ficar perdido procurando e pesquisando uma infinidade de coisas. Sempre tem que ter um recorte, você tem que pensar em resolver coisas específicas e não ficar falando 1 milhão de coisas, porque quanto mais amplo e abrangente for o seu tema, mais dificuldades você tem de pesquisar, de afunilar e de encontrar e de filtrar esses dados para conseguir produzir a sua arquitetura. É por isso que nessa aula eu preparei um conteúdo que vai esclarecer muita coisa para você e eu vou te explicar exatamente o que você deve fazer para encontrar o seu tema ideal. Mas antes disso, você tem que perceber se você está entrando numa cilada ou não. O grande problema dos estudantes de arquitetura em relação à escolha do tema é que eles ignoram muito esse momento da escolha, ou eles estão muito afobados para conseguir ter um pensamento crítico sobre. Você tem que escolher um tema de forma inteligente. Deve ser um processo pensado com base em fatores específicos. Erros comuns na hora de escolher o tema. Presta bem atenção no que eu vou te falar agora. Se você se identificar com algum desses erros, já fique em alerta que o seu tema pode estar equivocado. Escolher o tema porque ele está em alta, ou porque é uma modinha, ou porque tá todo mundo falando sobre isso agora, é um tema que está hypado. Essa pode ser a primeira cilada. Escolher um tema para agradar um orientador ou um professor específico da faculdade. Esse é um dos clássicos. Você tem tanto medo daquele orientador ou daquele professor ou da banca que você acaba cedendo e escolhendo um tema que na sua cabeça vai agradar aquele professor. Ou você deixa de escolher algum tema que pode ser o ideal para você, porque supostamente esse professor ou esse orientador que você quer escolher odeia esse tipo de tema. Um terceiro ponto que pode ser um erro é você escolher algo fútil que depois você não consiga defender depois. Um exemplo: todo mundo tem medo de escolher spa, mas muita gente escolhe e acaba se complicando na hora de defender. Tem como fazer um projeto de spa de TCC interessante e que tenha sentido e que você consiga defender. Você só precisa ter uma estratégia para isso. E eu vou te explicar aqui como. E um último ponto importante é você escolher um tema que você gosta muito, só que você não domina nada. É a mesma coisa de você querer, sei lá, esquiar e você
se dizer apaixonado por esqui, mas você não consegue parar em cima do esqui. E aí você vai querer descer a montanha do TCC sem nunca ter andado ou sem ter prática. Acontece que o TCC, você não vai ter tempo para aprender 100% daquilo ou para dominar aquilo. Você precisa pelo menos dominar o básico para conseguir se desenvolver e trabalhar em cima. Se você tem dificuldades extremas em conforto ambiental, por exemplo, ou em urbanismo, ou em história da arquitetura, nesse momento é a hora de você pensar com estratégia e analisar. O TCC já vai ser complexo. Eu não vou complicar mais a minha vida colocando um tema ou um subtema que eu não domino e que eu não consigo desenvolver sozinho. Mas também não se subestima. Ter dificuldades é normal. Eu falo para você eliminar temas de matérias que você realmente não entendeu nada e não consegue aplicar o conteúdo. Todos esses erros bem comuns, eles existem e têm uma única raiz nesse problema: a insegurança. Tirando o item de escolher um tema hypado que está em alta, que pode ser por empolgação, todos os outros problemas de erros na hora de escolha do tema é por conta da insegurança. Ou seja, você vai se deixar influenciar pela pressão de outras pessoas, ou você vai acabar escolhendo um tema errado porque gosta, mas não domina, e aí você acaba sendo inseguro em relação a isso, ou acaba escolhendo um tema que pode parecer fútil na interpretação de outras pessoas e não sabe defender por ser inseguro. Então eu separei aqui na aula um processo de 3 passos para você conseguir descobrir o seu tema ideal. Você vai pensar na escolha, na definição e na defesa. No primeiro passo da escolha, você tem que pensar em um tema que esteja alinhado com 3 fatores. O primeiro fator é esse tema ter relevância no seu portfólio depois de formado. Lembra da aula de ontem que eu disse que o TCC é o seu maior e melhor portfólio e que ele pode alavancar sua carreira nos primeiros anos? Então, pensa o seguinte: como você vai conseguir alavancar sua carreira se você escolher um TCC que não está nada alinhado com o que você quer atuar depois de formado? Simples, se você quer atuar em paisagismo, por exemplo, não vai adiantar você fazer um projeto hospitalar incrível, hiper complexo, se na hora de prospectar os seus futuros trabalhos ou clientes na área de paisagismo, você tiver o seu melhor e maior portfólio que não tem nada a ver com o assunto. Entendeu? Se você quiser, pausa o vídeo agora e comenta aqui embaixo em que nicho você quer atuar depois de formado. É o primeiro ponto, provável que daí a gente já consiga encaminhar para a escolha ideal do seu tema. Agora, se você não sabe e não faz ideia de qual área você quer atuar depois de formado, o TCC é a melhor oportunidade para você descobrir. É a hora de você começar a investigar o que você quer fazer depois e usar o TCC para isso. Então, antes de escolher o tema, começa a pensar já no próximo passo, que vai ser a sua atuação no mercado de trabalho. Em que você quer trabalhar? Mesmo que você não tenha certeza absoluta, escolha algo que te deixa feliz e que você tem amor em fazer. Escolha algo que você imagina que você vai gostar de trabalhar. Se você já tem certeza, perfeito. Se você não tem certeza, escolha de fato com o coração. Eu gosto disso, quero trabalhar com isso no futuro. Se você mudar de ideia depois, tudo bem. Pelo menos nesse momento, na hora da escolha do seu tema, você está alinhando com algum propósito e não está fazendo uma escolha a esmo. O segundo fator que você tem que considerar para começar a escolher é gostar de trabalhar com o tema. Tem uma grande diferença entre gostar do tema e gostar de trabalhar com o tema. Ah, mas Thaisa, não é a mesma coisa? Não. Um exemplo clássico, eu gostava muito da matéria de História e Teoria da Arquitetura. Porém, eu não gosto de atuar nessa área. Outro ponto também, eu gostava muito de urbanismo, das teorias de urbanismo, mas trabalhar em projetos de urbanismo não era algo que eu gostava extremamente. Então, na hora de pensar no meu TCC, eu nunca cogitei nem urbanismo, nem história e teoria, e também não cogitei muito paisagismo, porque eram coisas que, apesar de eu gostar um pouco, ou gostar bastante até, eu não gostava de trabalhar com. Eu preferia trabalhar na escala do edifício, pensando em conforto ambiental e projeto arquitetônico,
do que pensar na escala do urbanismo. Me agradava mais trabalhar com o projeto arquitetônico diretamente. Então, por mais que eu gostasse de urbanismo, eu alinhei o que eu gostava de fazer e trabalhar com o meu tema, que foi habitação com arquitetura bioclimática. Entendeu? Ficou claro que você deve gostar de trabalhar com? Então, não deixe as outras matérias que você também gosta te confundir. E o terceiro fator para fechar a escolha do tema é você pensar em algo que você domine pelo menos o básico. Como eu já comentei anteriormente aqui, não adianta você escolher algo que você vai ter extrema dificuldade e não consegue desenvolver nada, e por mais que você seja apaixonado e queira trabalhar com isso depois de formado, na hora do TCC, tenta simplificar um pouco o seu projeto e pensar que as coisas que você vai colocar nele, você tem que dominar o básico pelo menos, e caso você não domine tanto, você saiba onde buscar informações. Se você escolher um tema que seja um completo tiro no escuro, você vai ficar travado, não vai saber como desenvolver e nem vai saber onde buscar as informações para se instruir. Um exemplo, eu era monitora da matéria de conforto ambiental e eu decidi que eu queria trabalhar com conforto ambiental aplicado no meu projeto do TCC, além de estar falando de habitação e eficiência energética. Por mais que eu fosse monitora da matéria e dominasse todo o conteúdo, foi muito complicado. Foi bastante técnico ao mesmo tempo que eu estava desenvolvendo monografia, pesquisa, projeto. Eu tive que usar todas as ferramentas de conforto ambiental, além do projeto arquitetônico. Ou seja, antes eu tive que pensar em toda a estrutura, usando as cartas bioclimáticas, as cartas solares, a tabela de Mahoney, alinhando com todas as diretrizes das NBRs de arquitetura bioclimática. E tudo isso foi um trabalho à parte muito complicado. Por isso que eu também surtei e foi um trabalho muito denso. Hoje eu me orgulho do trabalho de todo o desenvolvimento, mas naquela época, se eu fosse escolher, eu teria simplificado e deixado o meu tema mais enxuto. Então, olha o meu exemplo. Por mais que eu dominasse todo aquele conteúdo, eu deixei o tema do meu TCC muito complexo. Então pensa comigo, se você trabalha em tempo integral, faz faculdade à noite e você vai ter um tempo super restrito para desenvolver o seu TCC, é melhor escolher algo mais simples, porém que seja bem feito e interessante, do que querer abraçar o mundo, tentar deixar algo complexo e que você não vai conseguir desenvolver de forma adequada. No próximo passo que você deve definir o seu tema, essa é a hora de você ter um foco muito afiado. Não se perca olhando para os lados e querendo abraçar o mundo e colocar vários subitens no seu tema. Pense em algo objetivo. Definir o tema é você ir um pouco a fundo e não ficar no raso e pensar: eu quero fazer um parque no meu TCC. Ok, que tipo de parque, para que tipo de público, em qual local? Você tem que ir fazendo um recorte. Imagina que o seu tema do TCC é o nosso planeta. Você tem lá o nosso planeta lá no Google Maps, um exemplo. E para você definir o tema, você tem que dar o máximo de zoom possível e ir se aproximando e ir fechando o cerco, entendeu? Querer fazer um tema e falar do planeta Terra inteira. Pensa na complexidade que tem, o quanto de informação tem. Quanto mais zoom você der, quanto mais recorte você fizer no seu tema, mais específico e mais objetivo ele vai ser e mais fácil de desenvolver. E a chance de você ter um produto final muito bem elaborado é muito maior do que se você pegar e falar de forma genérica. Vou falar de habitação social. Beleza, tem 1 milhão de informações sobre habitação social. Vou falar sobre neuroarquitetura. 1 milhão de informações. Afunila o máximo que você puder. Essa é uma das dicas mais valiosas, porque os alunos tendem a ficar completamente perdidos quando tem que pesquisar um monte de coisa. Neuroarquitetura, co-living, habitação social, arquitetura bioclimática, arquitetura da cura, urbanismo, plano diretor, paisagismo. Entendeu o quanto de itens tem? E se você não simplificar, o TCC vai acabar te engolindo com o tanto de informação que você vai ter que buscar. E agora vamos para o último passo, que é a defesa. Para você conseguir defender o seu projeto, você tem que eliminar totalmente a sua insegurança. E não é só uma dica para lidar com o seu psicológico.
Para você conseguir defender, você tem que embasar através de fatos. E o primeiro fator que você tem que pensar para defender o seu tema e para escolher ele, é no primeiro item você pensar que você tem que resolver um problema. O seu projeto do TCC é uma proposta para resolver um problema existente. Resolver ou minimizar esse problema. Ele é o motivo pelo qual você está realizando o seu TCC. Então, lá nos objetivos gerais e específicos, o objetivo geral é o problema geral que você está resolvendo. No meu caso, por exemplo, o meu projeto era habitação social com ênfase em arquitetura bioclimática. O problema que eu queria resolver era propor uma habitação social que tivesse qualidade e conforto ambiental, basicamente. E por que existia um problema? Porque tinha uma infinidade de casos de conjuntos habitacionais em São José do Rio Preto, que foi a cidade que eu propus o tema, tendo essa infinidade de conjuntos habitacionais de Minha Casa Minha Vida sem nenhuma qualidade. Então existia um problema, a produção em massa de uma arquitetura sem conforto não pensada, entenderam? E o meu projeto, a intenção era propor algo que solucionasse esse problema. O segundo fator que você tem que considerar é a relevância social, a importância do tema mais público-alvo, em resumo. Esse item está relacionado com o problema, ou seja, você tem que mostrar que o problema que você está resolvendo, ele é de certa forma urgente e pessoas precisam que esse problema seja resolvido. Então você tem que alinhar muito bem a sua relevância social com o seu público-alvo. Agora pensa comigo, se você escolhe fazer um spa urbano para uma cidade X, e você coloca como público-alvo a classe alta da sociedade dessa cidade. E aí o problema que você está querendo resolver é que as pessoas ricas não têm um spa para ir, para descansar, para desestressar. Analisa que peso e que relevância social tem esse tema. Você entende que se nós como arquitetos temos a função social de resolver problemas para as minorias principalmente, de pensar em soluções urbanísticas e sociais que ajudem pessoas, nós temos conhecimento para ajudar pessoas que têm realmente dificuldades e passam por problemas básicos. Por exemplo, o conforto térmico dentro de uma unidade habitacional. Isso é o mínimo que a arquitetura deve fornecer. Então pensa como você vai defender um tema que você está colocando benefícios para quem já tem benefícios, e pensa como seria a defesa de um tema com pessoas que precisam realmente e você está conseguindo propor uma solução. O peso da sua relevância social diz muito de como você vai defender o seu projeto daqui para frente, entendeu? E o último ponto importante é que você precisa que o seu tema tenha uma relevância arquitetônica. Ah, Thaís, o que é isso? Nós estamos falando de um TCC de arquitetura aqui. Então não adianta você escolher um tema que proponha resolver, sei lá, a cura do câncer. Isso não está alinhado com a arquitetura. Para você escolher um tema e garantir que ele tenha relevância arquitetônica, você tem que pensar o seguinte: o problema que eu estou apontando pode ser resolvido ou minimizado através da minha arquitetura? Sim ou não? Se a resposta for sim, está comprovado que o seu tema tem relevância arquitetônica. Então vocês entenderam como esse processo de escolha do tema ideal é muito importante? Instruções finais. Adapte o seu tema conforme a sua realidade. Se você quer fazer um tema complexo, é apaixonado por isso, mas sabe que não vai ter tempo, simplifica. Dá um zoom maior no recorte. E aí eu te convido então para comentar aqui quais temas você tem em mente, o que você pensa em relação a eles e por que você está inseguro em relação a essa escolha. E é isso, essa foi a segunda aula. Eu estou muito feliz com a participação de vocês e é muito importante saber o que vocês estão achando para a gente ir alinhando o conteúdo. E todo esse conteúdo que a gente alinha aqui na jornada, a gente leva todas essas melhorias pro curso SOS TCC. E lá a gente consegue trabalhar muito melhor e bem mais a fundo a escolha e definição do seu tema, além do grupo que a gente sempre tem dos alunos, e os alunos com tema em comum se ajudam, colaboram entre si. Diferente da sua classe na faculdade, onde tem muita competição e as pessoas não querem compartilhar informações, dentro do grupo de alunos existe uma troca e uma colaboração muito valiosa. Então alunos que estão com o mesmo tema formam grupos paralelos e trocam conteúdo, informações, blocos de projeto, artigos,
é bem interessante essa colaboração ao invés dessa competição dentro da arquitetura. E é isso, eu te vejo amanhã na próxima aula. Se você não registrou o Stories de hoje, registra, salva esses Stories para você já ter o segundo comprovante que está assistindo a jornada. Te vejo amanhã, até!